Você tem medo de cobra? Sente aquele arrepio na espinha só de imaginar uma rastejando perto de você? E se eu te dissesse que, aqui no Brasil, existe uma ilha onde a cada 10 metros quadrados existem 5 cobras? Não é exagero, muito menos lenda, é a mais pura realidade. A quantidade de serpentes é tão absurda que nenhum ser humano habita lá. Inclusive, a Marinha do Brasil proíbe a entrada. Apenas pesquisadores credenciados conseguem autorização para pisar nesse pedaço de terra. E mesmo assim, com licença específica, equipamento de proteção e muito cuidado. E esse lugar fica a apenas 35 quilômetros do litoral de São Paulo. Então, fica até o final desse vídeo, que hoje eu vou te contar como ela chegou a ser assim. A Ilha da Queimada Grande fica entre os municípios de Itanhaém e Peruíbe, no litoral sul paulista. É pequena, tem apenas 43 hectares, o equivalente a uns 40 campos de futebol. Mas o que faz dela um dos lugares mais perigosos do mundo é o seu habitante mais famoso, a jararaca ilhoa, cientificamente chamada de Bothrops insularis. Uma serpente de coloração amarelada, que pode chegar a 1 metro de comprimento e que existe exclusivamente nessa ilha. Em nenhum outro lugar do planeta. As estimativas variam. Alguns estudos falavam em até 5.000 cobras. Pesquisas mais recentes apontam cerca de 2.000 indivíduos. Mesmo assim, a densidade é assustadora. Trata-se da maior concentração de serpentes do Brasil e a segunda maior do mundo. Só perde para a ilha de Shedao, na China. Para se ter ideia, em cada 1.000 metros quadrados da Queimada Grande, vivem em média 143 cobras. É como ter cerca de 1.400 jararacas ilhoa espalhadas por um único campo de futebol. Mas você deve ter se perguntado, como que essas cobras chegaram lá? E a resposta está na geologia e nas mudanças climáticas naturais do nosso planeta. Há cerca de 11.000 anos, no final da última era glacial, o que hoje é a Ilha da Queimada Grande não era uma ilha, era um morro, parte do continente sul-americano. Conectada à terra firme, essa montanha era habitada por uma população de jararacas comuns, as mesmas que ainda hoje vivem na Mata Atlântica. Quando a Era do Gelo terminou, as enormes geleiras do planeta começaram a derreter. O nível dos oceanos subiu drasticamente, em alguns lugares mais de 100 metros. Foi aí que o mar invadiu a planície costeira do que hoje é São Paulo e isolou aquele morro, transformando-o numa ilha. E todas as cobras que viviam ali ficaram presas, sem ponte de volta, sem fuga possível. Pesquisadores do Instituto Butantan, em estudos recentes de genoma, sugerem inclusive que esse processo de isolamento pode ter começado ainda antes, talvez há cerca de 100.000 anos, com eventos parciais de separação. Mas foi há 11.000 anos que a ilha tomou a forma que conhecemos hoje. Aqui começa a parte fascinante, porque uma cobra isolada numa ilha pequena enfrenta um problema sério: comida. No continente, jararacas comem principalmente roedores, ratos, pequenos mamíferos. O problema é que na Ilha da Queimada Grande não existem mamíferos terrestres, nada mesmo. Nenhum rato chegou a ficar isolado junto com elas. Então, o que sobrou? Bom, aves. A ilha é rota de migração de inúmeros pássaros e ponto de descanso para espécies como o atobá pardo. E aí entra a magia, ou melhor, a brutalidade da evolução. Ao longo de milhares de gerações, as serpentes que tinham qualquer vantagem para caçar aves sobreviviam mais e deixavam mais descendentes. As que não conseguiam se adaptar simplesmente morriam de fome. 3 adaptações extraordinárias surgiram dessa pressão seletiva. Primeira, a jararaca ilhoa desenvolveu a capacidade de subir em árvores. É a única jararaca do Brasil semi-arborícola. As do continente vivem no chão. Essa aprendeu a se enroscar nos galhos para emboscar pássaros. Segunda, o veneno mudou. Por muito tempo se disse que era 5, 10, até 50 vezes mais potente que o da jararaca comum. Pesquisas mais recentes do Instituto Butantan mostraram que essa fama é exagerada. O veneno não é necessariamente mais forte, mas é mais especializado, mais eficiente em derrubar aves rapidamente. Faz sentido. Se uma cobra morde um pássaro e ele voa antes de morrer, o jantar literalmente escapa pelo ar. Terceira,
A espécie passou a tolerar longos períodos sem comida. Uma jararaca ilhoa adulta consegue sobreviver até 6 meses sem se alimentar, esperando pacientemente a próxima leva de aves migratórias. Foi assim que, isolada num pedacinho de terra perdido no Atlântico, uma população comum de jararacas se transformou numa espécie completamente nova. Um experimento natural de evolução, idêntico ao que Charles Darwin observou nas Galápagos. E os humanos? Tentamos algo com essa ilha? O primeiro registro histórico da Queimada Grande é de 1532, durante a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Mas durante séculos a ilha permaneceu praticamente inabitada, porque ninguém em sã consciência queria morar ali. A ocupação humana só começou para valer no final do século XIX, quando a Marinha do Brasil instalou um farol de balizamento marítimo na ilha. Faroleiros passaram a viver no local para fazer a manutenção. E aqui surge o nome curioso da ilha, Queimada Grande. De onde vem? Vem do fogo. Aterrorizada com a quantidade de serpentes, a própria marinha colocava fogo na mata diversas vezes, tentando reduzir a população de cobras. As queimadas eram tão intensas que podiam ser vistas do continente. Daí o nome. Foi também graças a um desses faroleiros, chamado Antônio Esperidião da Silva, que a ciência descobriu a jararaca ilhoa. Em 1911, ele começou a enviar exemplares ao Instituto Butantan, em São Paulo. 10 anos depois, em 1921, o pesquisador Afrânio do Amaral descreveu formalmente a espécie como nova para a ciência. O farol foi automatizado décadas depois, e os faroleiros deixaram a ilha. Em 1985, o governo brasileiro declarou a Queimada Grande área de relevante interesse ecológico, proibindo a presença humana e protegendo aquele laboratório natural único. Mas tem um detalhe sombrio nessa história. Por mais perigosa que a ilha seja para nós, ainda assim, nós somos muito mais perigosos para ela. A jararaca ilhoa está oficialmente classificada como criticamente ameaçada de extinção, por 3 motivos principais. Primeiro, ela só existe ali, em 43 hectares. Se algo de catastrófico acontecer com a ilha, a espécie desaparece para sempre. Segundo, o tráfico de animais silvestres. Por ser rara e exótica, a jararaca ilhoa atinge preços altíssimos no mercado clandestino internacional, chegando a valer dezenas de milhares de dólares por exemplar. Pesquisadores suspeitam que parte da redução populacional recente, de 5.000 para cerca de 2.000 indivíduos, esteja ligada ao tráfico. Inclusive por pessoas que se passam por cientistas para conseguir desembarcar na ilha. Terceiro, pescadores ilegais ainda ateiam fogo na ilha ocasionalmente, repetindo o erro do passado para limpar áreas e poder pescar nas proximidades. E há um aspecto irônico nisso tudo. O veneno tão temido da jararaca ilhoa tem enorme potencial biotecnológico. Pesquisadores estudam suas toxinas para desenvolver remédios contra hipertensão e anticoagulantes. Aquela cobra que assusta o mundo pode, no futuro, salvar vidas. A Ilha das Cobras é, no fim das contas, muito mais do que um lugar perigoso. É uma fotografia viva de como a natureza trabalha quando o tempo, o isolamento e a necessidade se encontram. Há 11.000 anos, um grupo de jararacas comuns ficou preso num morro cercado pelo mar. Não tinham para onde ir, e em vez de desaparecerem, se transformaram. Aprenderam a subir em árvores, refinaram seu veneno, virou uma espécie nova, única no mundo inteiro. É a teoria da evolução em ação, escrita em escamas, a poucos quilômetros do litoral paulista. Hoje, a Queimada Grande continua fechada, protegida pela Marinha e pelo ICMBio. E talvez seja melhor assim, porque alguns lugares no mundo existem não para serem visitados, mas para nos lembrar que a natureza, quando deixada em paz, é capaz das mais surpreendentes obras de arte, mesmo quando essas obras de arte têm presas e veneno. Então, essa é a famosa Ilha das Cobras. Espero que tenha gostado dos vídeos. Até a próxima!